Olá, 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 bom dia mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Isso, esse espaço, ele só existe se vocês participarem. Eu acabei de conversar com o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior. Falamos sobre as medidas já implantadas, o que ainda está no planejamento. E agora eu terei o privilégio de compartilhar com vocês as ideias e os pensamentos de um dos homens mais inspiradores que eu conheço. Geraldo Rufino já poderia escrever vários livros sobre os caminhos que ele percorreu. Já tem alguns em que fala muito sobre o poder da gratidão, o poder da felicidade. E eu, depois de pensar nesta semana sobre o futuro do trabalho, imaginei que seria fundamental trazer uma pessoa que viveu muitos reveses, muitos altos e baixos, para contar para nós as lições de quem nunca desistiu. O que nós podemos fazer para recomeçar, reforçar a coragem, reconhecer o medo, mas deixar ele do tamanho realmente que ele precisa ter, e aí sim a gente buscar novos caminhos para o futuro do nosso trabalho. Tudo isso eu fiz por conta da semana, agora que nós temos, dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Para mim, esse dia será totalmente diferente dos outros que nós já vivemos. Muitas pessoas já perderam emprego, outras ainda poderão perder, mas nós estamos com uma excelente oportunidade de nos transformarmos agora, para quando o novo normal chegar, nós já estarmos preparados para outras mudanças que vão acontecer. Então, o Geraldo já está aqui. Lindo, vamos ver tela. Olha, vocês vão com certeza sair melhor desta live do que entraram. O Geraldo olha, esta imagem é do escritório Oi, dele. bom Geraldo dia! Rufino. Tudo bem, Bom querido? dia, desculpe. Imagina, com esta sala tão linda e elegante, já até compartilhou um pouquinho. Belinha, que prazer estar com você. Alegria minha. Obrigada por ter incluído na sua agenda essa nossa conversa. Você é um cara que sempre trabalhou muito e agora deve estar trabalhando até mais, né? Com certeza, porque eu entendo o seguinte, independente de quarentena horizontal, vertical, seja lá onde você estiver, você pode contribuir. Então, cada um, acho que se o cara começar a pensar no que ele pode fazer para poder passar esse período de forma positiva, em vez de terceirizar, de esperar que um cientista, um médico ou o governo resolva alguma coisa, se ele individualmente tem iniciativa de começar a fazer alguma coisa, está feita a diferença, porque assim, a população no final é o domínio, tipo assim, vale a maioria. Se a maioria começar a ter comportamento de líder, assumir a responsabilidade, não ficar esperando que o outro faça, nós começamos a arrumar essa solução. Então, eu já trabalhava antes, eu já passei por um monte de crise. Então, quando chegou essa, para mim, eu fiz o que eu fiz em todas as outras. Tipo assim, neste momento, o que eu Rufino, posso fazer em detrimento do que está acontecendo? Aí, o que eu fui fazer? Olha que interessante, eu acho que todo empreendedor pode fazer. Primeira coisa, proteger a mim mesmo, porque você precisa estar bem. Para você cuidar do outro, você precisa pôr a máscara primeiro em você. Então, você cuida primeiro de você. Fui me preocupar em estar saudável, porque eu descobri que se você estiver saudável, você tem mais chance. Então, tá, você tem que estar saudável. Depois, você cuida dos seus, dentro da sua casa, com o mesmo processo, estarem saudáveis. E aí, você vem para a extensão, para a gente, para nós que somos empreendedores, geradores de oportunidade de emprego, aí você precisa proteger o time, porque é o time que cria estrutura para você ter o resto. Então, agora é hora de proteger a extensão da família, que é o time. Vim para a empresa, tirei para proteger, mas não joguei lá na casa do cara de qualquer jeito, mas fica em casa. Não, só ficar em casa não resolve. Fica em casa com estrutura para conseguir ficar em casa. Principalmente estrutura aqui, ó, sabendo que não vai perder o emprego, sabendo que ele vai receber salário integral e que o pouco que vai trabalhar vai ganhar o suficiente para todo mundo receber. Essa é a primeira coisa que justifica, ou que ajuda o cara a ter o psicológico equilibrado, ou seja, o emocional dele em condição de ficar em casa. Só ficar em casa, ele vai ter um problema, talvez seja até pior do que a doença. Então, essa é a primeira coisa que eu fiz. Separei 35% do meu time, grávida, pessoas com mais de 50, pessoas com problema de doença, todo mundo para casa. Quem podia estar de férias, sobraram 65% da equipe.
essa equipe nós fomos trabalhar, dar café da manhã, dar almoço para os caminhoneiros, dar janta para os caminhoneiros, fomos arrumar os caminhões dos caras, fomos para a linha de frente, fomos para a nossa área digital, fazer o que dava para fazer no digital. Isso foi o comportamento. Aí trouxemos para a empresa condição de segurança e saúde para todo mundo que vinha, que em alguns lugares que as pessoas moram, estar aqui é mais seguro do que estar lá. Então, ou seja, aí eu assumi a responsabilidade em cuidar dos meus, desde o primeiro dia. Eu assumi a responsabilidade, meu time está feliz, ninguém vai perder o emprego, ninguém está faltando nada em casa, ninguém baixou o salário. Isso fortaleceu a imunidade. Com certeza. O estresse destrói a nossa saúde, né, Rufino? Antes de... Eu vou tirar aqui um pouquinho os comentários para que as pessoas possam te ver, tá? Sem todas as falas. Já já eu volto, tá, gente? Eu só quero antes dar um alô para o Asato Márcio, que está lá no Japão, dizendo aqui que está nos assistindo. Ah, que legal! Não é? E aí já já eu volto com os comentários, tá bom, meus queridos? Geraldo, perfeito essa introdução que você me disse, né? Você já passou por várias crises e agora fez o melhor que pôde para não afetar a imunidade das pessoas com outros elementos que impactam, sim. A questão da estabilidade profissional, quem pode ficar em casa, quem não pode e tal. Para quem ainda não te conhece, eu gostaria que você falasse o que vier ao seu coração sobre essas crises que você passou. Bora lá. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Geraldo Rufino, um empreendedor, um brasileiro, um cara de verde e amarelo, sabe assim, coração verde e amarelo. Eu sou muito apaixonado por pessoas e por este país e o que esse país tem de melhor, que são pessoas. Eu vim de uma origem muito simples, muito humilde, como a maioria de nós brasileiros. Fui criado numa favela, nasci em Minas, fui criado numa favela na periferia de São Paulo. Mãe, pai, mais 7 irmãos, éramos em 10 pessoas. Perdi minha mãe quando eu tinha 7 anos e meio. Minha mãe já me deixou com valores. De lá para cá, eu aprendi que empreender era você assumir responsabilidade em cuidar de si mesmo e do outro. Então, eu comecei a empreender arrumando um trabalho no CNPJ de alguém com 8 anos. Fui catar latinha com 9, ganhei dinheiro até os 11. Ganhar dinheiro nunca foi um problema. E essas fases, olha que interessante. Nessa fase, as pessoas dizem, mas foi uma crise muito complicada. Crise? Olha, tem crise pior do que você perder a mãe com 7 anos e meio morando na favela? Então, aí isso é uma crise, tá? Então, eu entendi o seguinte, que tem coisas que a natureza vai te dando que você precisa ajustar o ponto de vista e superar, porque você precisa continuar. Então, eu entendi o seguinte, que eu precisava continuar, até para poder dar para minha mãe o orgulho de valer a pena ter me posto aqui. Cara, eu fui cuidar das pessoas quando eu era muito cedo, eu já conseguia cuidar do outro, eu já conseguia pegar restos de feira e dividir com o outro. Então, essa coisa que estão buscando agora da solidariedade com relação ao vírus, cara, esse espírito de solidariedade eu tenho desde que eu era pequenininha. Minha mãe já dizia para mim, morando na favela, que independente da minha condição social, eu podia ajudar o próximo. Então, essa história já vem comigo lá de trás. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, sem dinheiro, com dinheiro, sem dinheiro, com dinheiro, todas as crises nos tiravam o dinheiro. Esta crise não é diferente. Eu fui passando de processo em processo, fiquei sem dinheiro uma meia dúzia de vezes, mas eu nunca perdi meus valores. Olha, os valores, a fé, a crença, a determinação. Eu nunca parei de sonhar, eu nunca parei de acreditar, eu nunca parei de sair de manhã e produzir 12 horas por dia, eu nunca parei de pensar no próximo, eu nunca parei da conexão com a família, de fortalecer os meus. Então, ou seja, cara, é tão simples e as pessoas ficam todas alarmadas. Quando chegou a tecnologia, a robotização, o sistema, o TI, a nuvem, à medida que foi chegando a tecnologia, olha que interessante, eu passei a usar a tecnologia como ferramenta. As pessoas estão usando a tecnologia como motivação de vida. Não, para mim era só uma ferramenta. A minha vida continuou sendo simples, clara, objetiva e observando o que tem de melhor na vida. As pessoas. Agora todo mundo está começando a prestar atenção que tem agenda para a família, sim. Porque você tem uma família, você tem condição. Agora, a pessoa de cuidar dos idosos. Agora as pessoas perceberam que tem idosos. Cara, meus idosos, eu cuidei do meu pai. Meu pai faleceu há 3, 4 anos atrás, com 106 anos. E... Não sabia. Mas eu cuidei desse cara a vida inteira. Cara, não é agora que você tem... Que bom que agora você está olhando para os seus idosos. Agora, lembra disso? Esses caras têm vivência, experiência, aprendizado, têm conhecimento para passar para você. Tudo que nós precisamos depois da comunicação,
que é uma especialidade da ISA, comunicação. Depois da comunicação, você cria relacionamento. Isso serve para cuidar de pessoas. Cara, o sistema, o TI, a robotização, a nuvem, é um acessório. Isso não pode se sobrepor a você. E as pessoas falam, mas a tecnologia... Então, cadê o aplicativo para baixar da tecnologia para tirar o vírus? Então, ou seja, cara, você pode fazer de forma simples, fazer o necessário, cuidar do outro. Eu venho fazendo isso na minha trajetória inteira. Então, nesse momento, eu sou o mesmo empreendedor que catava latinha. Eu posso até ter uma empresa... Nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Eu costumo dizer que mudou o tamanho da lata. Mas eu não mudei. Eu continuo sendo o mesmo cidadão que convive com os diferentes, com as diferenças. O mesmo cara interessado em cuidar das pessoas. A primeira coisa que eu fui fazer foi cuidar dos meus irmãos que são mais velhos, afastá-los da atividade, protegê-los, proteger o meu time, que são os mais velhos, os que são vulneráveis, estão protegidos, e proteger, de acordo com as normas, quem tem saúde para ir para a linha de frente. E nós estamos na linha de frente, como está 50% da população. Então, gente, é o que nós podemos fazer. Então, se você ficar olhando para baixo, lamentando, eu costumo dizer claramente, cara, para de olhar para a bosta e olha para o cavalo. Olha que interessante quando se fala de vírus. Não tem guerra. Olha que bacana. Não tem intolerância. As religiões não estão se desentendendo. Está todo mundo unido. É a primeira vez que eu vejo todo o universo, todo o planeta unido numa só causa. É a primeira vez que eu vejo alinhado a humanidade se entendendo. O ser humano não estava se entendendo mais. Então, cara, olha que interessante. Se você olhar com o ponto de vista positivo, o prejuízo que isso vai causar, tanto emocional, porque nós perdemos alguns dos nossos, quanto material, que é o recomeço, é o menor dos problemas na direção que o mundo ia. Daqui a pouco ia ter uma guerra mundial e não tinha conserto, cara. Então, isso aqui é para você tomar consciência que nós podemos recomeçar e nos rehumanizar. O mundo está precisando se rehumanizar. Então, eu não entendo que esse vírus é uma desgraça. Eu entendo que é um presente para reflexão. Nós precisávamos ter reflexão para começar de novo. Então, eu sou o Geraldo Rufino, esse empreendedor, esse cara que está no dia a dia, que cuida das pessoas hoje. E o que eu estou falando para você, eu estou fazendo. Porque nós podemos fazer diferente. Eu já fazia com 8 anos. Fazer agora é mais fácil. Ah, mas você não tem problema, a sua empresa não parou de faturar? Sim, mas isso é o dinheiro. O dinheiro você ganha de novo. Tudo nós podemos ganhar de novo. Qual que é o segredo? Você precisa estar aqui. Para você estar aqui, você precisa do outro. Ninguém faz nada sozinho. Então começa dentro da sua casa, aproveitar que você está dentro de casa, se entenda aí com os seus, faça network com a moçada aí, aprenda a se relacionar. E aí, nesse meio tempo, os que estão em casa não estão parados. Eles estão ou na tecnologia, ou então se organizando e planejando o recomeço. Porque nós vamos recomeçar. E se você está achando que não vai ter o que fazer, pode esquecer. Tem um monte de coisa parada esperando você, tá? Perfeito. Gostei do que você falou sobre fazer networking primeiro em casa. Né? Se organizar primeiro dentro de casa para depois buscar pessoas fora. Geraldo, quando eu propus o nosso tema, né, tenha coragem para recomeçar, lições de quem nunca desistiu, é porque eu tenho ouvido também dois grupos. Os que estão se transformando agora para o novo normal chegar e os que estão esperando tudo isso acabar para ver o que vai acontecer. Então, para quem já viveu tantos recomeços como você, o que você diria para aquelas pessoas que ainda não despertaram? Na prática. Eu fiz um curso rápido, de acesso fácil. O cara entra ali e procura geraldorufino.com.br. Ele vai achar para ele usar o dia a dia. Mas eu já posso dizer para ele aqui o que tem lá. Tem lá o que eu estou fazendo. O que eu precisaria para recomeçar? O que eu já faço a vida inteira. Isa, eu nunca saí de casa de manhã para ir do meio para frente. Todos os dias eu faço questão de recomeçar. Quando eu morava na favela, eu levantava de manhã, a mamãe dizia que o grande privilégio era ter a luz, o sol que entrava no barraco. Então, ou seja, essa mesma luz eu vejo todos os dias e eu lembro como se eu tivesse 7 anos. Eu recomeço. O dia começou, você recomeça. É claro que nós temos armazenado aqui um monte de vivência, de conhecimento, de informação. Olha que legal, você poder começar de novo sabendo que você tem um servidor aqui que é seu, que você acessa o que você quiser. E você tem muita coisa aí para acessar. Então, se você começar de novo todos os dias, hoje você não teria problema. Se você não vinha fazendo isso, já achou que tinha chegado lá,
Cara, é um erro você achar que chegou lá. Ninguém chega lá. Cara, eu não... é um perigo você chegar lá. Porque se você chegou lá, vai acontecer igual a minha mãe, acaba o tempo. Cara, então, o que eu faço no dia a dia? Eu levanto, e é o que eu sugiro para todo mundo, e penso o seguinte, o que poderia ser pior? Você vai achar tanta coisa ruim. Você vai achar tanta coisa que você não gostaria, que você vai dizer, então eu posso recomeçar. Agradece de você estar aqui, agradece você ter uma família. Se você não tem, constitua uma. Agradece você ter relacionamento, agradeça você ter condição de levantar e começar de novo. Olha, e aí você lembra o seguinte, ninguém desaprende. O que você aprendeu até aqui está armazenado. Se você tivesse iniciativa, essa grandeza de ter gratidão pela sua existência para começar de novo, você é um privilegiado. Cara, para de lamentar, para de chorar que você perdeu o carro, perdeu a casa. Você não perdeu você. Cara, então começa de novo. Então eu entendo o seguinte, não importa onde você está. O que importa é para onde daqui para frente você quer ir. Porque aquele igual nunca mais. O igual é a primeira vez que tem uma crise que não tem como você recomeçar igual. Voltar para o normal. Não, esse normal não existe mais. É o novo normal. O novo normal tem uma coisa que é muito importante, muito positiva. Passou a regra, igualou todo mundo. Hoje está todo mundo na mesma situação. Todo mundo igual. Não tem para príncipe, não tem para plebeu, é todo mundo igual. O vírus não vê documentos. Tipo assim, é tudo igual. O que significa que se você começar de novo, você vai ter mais chance. Porque hoje todo mundo não está subestimando ninguém. Todo mundo está entendendo que se você pode, o outro pode. Se você pega, o outro pega. O que significa que se você começar de novo, você talvez tenha mais chance até do que antes da quarentena. Porque antes da quarentena, o cara que estava nesse degrau queria que se danasse lá de baixo. Agora o cara também teve que descer. Porque o cara que tem 1000 colaboradores tem o mesmo problema que o cara que tem um. O cara que tem um colaborador ou que ele é individual, ele tem um problema ou dois. O cara que tem 1000 caras, ele tem 1000 problemas. Porque ele tem uma estrutura para 1000 caras. E ele vai precisar começar de novo. Então, cara, agora fecha a conta e passa a régua, tá? Para de achar que você tem um boteco que você vai ter problema. E para de achar que você tem uma rede de loja que você vai ter problema. Os dois problemas são proporcionais ao seu tamanho. Agora, se você aceitar começar de novo, você vai ver que quem chegou aqui foi você. Quem trouxe até aqui foi você. Agora, não é possível que se você tem 1000 lojas, tem 500 lojas, não é possível que você vai morrer do coração, vai ficar depressivo e vai dar um tiro na cabeça porque você vai ficar só com 300. E não é possível para você que tem um boteco. Se você tinha um boteco, cara, acredite em você, começa de novo. Começar do zero é mais fácil. Então, ou seja, a ordem agora, no meu ponto de vista, é você ter gratidão, refletir sobre o momento, entender que de todos os problemas, esse não é o pior. Nós estávamos indo numa direção, nós podíamos ter um problema muito pior. Aqueles líderes, aquela meia dúzia de pessoas que se diziam donos do mundo, não estão sabendo. Esses caras precisavam baixar a bola. Precisava cair a ficha. Eles não são donos do mundo. Eles pertencem ao mesmo plano que nós. Cara, isso só foi possível porque aconteceu essa pandemia. Senão, isso não tinha fim. Essa coisa do todo-poderoso daqui, o outro todo-poderoso de lá. Os dois se desentendem e acabam com o mundo? Como assim? Então, ou seja, nós ganhamos a oportunidade de recomeçar e se você pôr a mão na consciência, olhar à sua volta, perceber os seus valores, resgatar os seus valores, ter gratidão e você tiver fé de verdade, você vai ver que nós não ganhamos um problema. Nós ganhamos uma oportunidade de um recomeço para o fim que nós estávamos buscando. Fundo do poço. Nós só estamos no fundo do poço, gente, mas é só parar de cavar, tá? É só olhar para cima que tem luz. E se você se unir, um ajuda o outro, daqui a pouco está todo mundo em cima, tá? Isso. Mão na consciência e mão na massa. Claro. Não tem milagre. Como é que ganha dinheiro? Trabalhando. Quem ganha mais, quem ganha menos? Quem trabalha mais, quem trabalha menos. O cara que tem o primeiro bilhão trabalha menos. O cara que tem o primeiro bilhão trabalha 16 horas por dia. O cara que pode te dar o luxo de trabalhar menos é aquele cara que tem uma regrinha de 8 horas que ganha um salário mínimo. É só aquilo, ele se conforma com aquilo e faz aquilo. O cara que quer ganhar um pouquinho mais, se ele não fizer um pouquinho mais, não vai acontecer. Então, cara, mão na massa. Vai fazer você. Mas agora a lei não pode. Olha, a lei não proíbe você de pensar. Você tem um boteco, sai de casa, ninguém proíbe você de sair. Põe a sua máscara, se proteja. Vai até a sua empresa, abre, fecha a porta, faz higienização, põe a sua energia,
se sinta, pensa aquilo funcionando, leva alguém junto com você para melhorar a energia e amanhã ou depois, quando ele falar pode abrir, você já estava aberto. Porque a cabeça já estava lá, já estava planejada, a prateleira já estava limpa, já estava higienizado. Então, uma coisa é você não poder abrir e fazer aglomeração. E a outra coisa é você achar que você não pode fazer nada. Pode sim, tá? É isso que nós estamos fazendo. Perfeito. Tem um ditado que eu ouvia muito, e lá quando eu estava na previsão do tempo, que dizia assim: a hora de consertar o telhado é no inverno, quando o inverno não chove. Então agora também temos a oportunidade de organizar tudo para depois continuar. Planejamento. Tudo que você faz na vida com planejamento, você sobe um degrau. Agora você tem tempo para planejar. E sabe como que é uma arma que você usa para planejar? Uma ferramenta fantástica que você tem dentro de casa e que você não usa, a maioria das pessoas não usa, o tal do network entre homem e mulher. Ouvir a mulher, ouvir o parceiro, ouvir a mãe, ouvir esse pai e a mãe que você achava que estava ultrapassado, tá certo? A hora de você... Esses caras têm uma vivência, esses caras já viveram mais que você, já passaram por mais crise que você. Agora é hora de ouvir. A mulher, eu já disse para vocês, a mulher não tem 6, ela tem 200 sentidos. Ouve a mulher. Cara, aceita ouvir. A mulher é gigante, ela vai te dar um monte de insight, um monte de ideia, ela vai te dar colo, ela vai te dar apoio, não importa se ela é do mercado ou se ela é dona de casa. Ela é, acima de tudo, ela é mulher, a mulher é superior, ela tem uma visão, um sentido que ultrapassa a fronteira de qualquer país. Então, cara, ultrapassa o universo. Então, você preste atenção e carrega as baterias onde você está. Quando eu falo fazer network dentro de casa, tudo que você quiser construir começa dentro da sua casa. Porque nós somos emocionais. Você precisa estar bem de coração para que a razão funcione. Rufino, você é um futurista. Ontem eu conversei com a Daniela Kleiman, que é uma futurista. Ela falou sobre os empregos que não vão mais existir, porque serão substituídos por robôs, outros porque não vão ter mais espaço no mercado. E aí, bom, Semana Futuro do Trabalho, o que a gente vê então para o futuro do trabalho? E ela disse o seguinte: os valores femininos precisarão entrar neste mercado que até hoje essa sociedade foi muito masculina, porque já está comprovado que as profissões de muita repetição, que precisam de memória, né? Ou seja, as hard skills, como chamam, vão ter cada vez menos espaço, porque os computadores vão fazer isso. Agora, aquelas profissões feitas por mulheres que eram muito subvalorizadas, como cuidadoras, enfermeiras, parteiras, ou seja, tudo que envolve emoção, é o que vai trazer este tom de humanidade, que é o que a gente sabe que é só isso que mantém o equilíbrio. Então, acho lindo quando você fala sobre a questão dos valores femininos, porque isso já foi estudado pelos futuristas. Um futurista analisa dados, você então analisou dentro da sua casa esses dados. Vida real! Já fala isso há um tempo. Eu nasci de uma gigante, de uma criadora chamada mãe. Olha que interessante. Eu aprendi a ouvir a mulher muito cedo, porque a minha mãe tinha democracia cubana e dava o direito de que a gente concordar. Ou seja, minha mãe nos dava o direito de concordar. Então, eu aprendi a ouvir uma mulher. Graças a isso, eu aprendi valores. Eu aprendi a ouvir uma mulher muito cedo. E as poucas vezes, e algumas vezes que eu perdi o equilíbrio financeiro, porque fiquei na vaidade, compra empresa, gasta mais do que pode, os momentos, é porque eu não ouvi a segunda mulher da minha vida, que é a minha esposa. Eu achava que era o cara. E eu parei de ouvir. Cara, isso é desinteligente, você precisa ouvir. Elas são muito cretinhas, ela vai falar, para não te chatear, ela acaba te apoiando e não fala. Cara, deixa ela falar. Ela tem o sexto sentido, ela vai te ajudar. Ela vai conseguir observar quando você conta de uma reunião. Quando você conta de uma reunião que você teve, você fala das pessoas da reunião, ela usa um dos 200 sentidos e fala, esse cara aí não sei não. Cara, presta atenção. Então, eu já falei nisso, porque muitas vezes que eu fiquei sem dinheiro na minha trajetória, porque eu não ouvi. As minhas irmãs são gênias, minhas irmãs todas evoluíram, todas são empreendedoras, e elas são gênias, e nem sempre a gente ouvia. Cara, então todas as vezes que eu precisei, toda vez que eu evoluí, que eu melhorei, porque eu ouvi uma voz feminina. Pra você ter uma ideia, tudo que eu faço, que eu falo, eu faço na prática. De manhã eu levanto e sirvo café para a Marlene, que é minha esposa, para iniciar o meu network. Cara, você precisa começar a conquistar gente, conquistar pessoas. Profissão do futuro, você precisa ser um ser humano melhor. Você vai precisar aprender a conviver com os diferentes, com as diferenças. Treina isso dentro de casa, começa a conquistar os que você acha que é seu.
Você acha que as pessoas da sua casa, a sua mãe, a sua esposa, a sua filha, já é sua. Então, conquista. Faz todo dia isso. Quando eu sirvo café, a intenção é o network. Você já sair de casa de bem com a vida. Você já sair de casa com o poder, com a habilidade de conquistar o ser. E, por consequência, você vai ter o ter. As pessoas estavam com a ordem invertida. Estava todo mundo ligado no ter. Esqueceram do ser. O ser é a parte mais importante. Quando vai para o trabalho, é a mesma coisa. Não importa o que você produza. Cara, protege o seu time. Agora é hora de proteger o time. Não foi você. Você é só o líder. Quem fez o CNPJ foi você. Mas quem dá estrutura para manter o CNPJ é o time. Então, se você manter o time, se você der prioridade em tudo que você tiver de receita, caixa e condição, ou nem que você faça de endividamento. Mas se você manter o time te traz de volta a empresa. E não o contrário. A empresa não monta time, é time que monta a empresa. Então, agora é hora de você pegar esses caras que têm habilidade e preservar o time. Ah, mas o governo falou que ia ajudar, o governo... Cara, o governo, bom, seja o governo municipal, seja estadual, seja federal, ele ainda não conseguiu ajudar ele não se encontrou ainda. Você vai ficar esperando? Ah, ele vai ajudar. Que bom que ele venha, que ajude, que o governo A, B, C, D ajude. Ótimo, mas isso teria que ser para somar. Agora é hora de você fazer, porque esse país é um continente. Tudo é muito grande. Então, até chegar em você, talvez não dê tempo. Então, não se desespere e comece a fazer você. Então, talvez a minha tranquilidade, Isa, é porque eu passei a fazer. Eu não estou esperando que alguém faça para mim. Isso. Eu ouço isso de várias pessoas inspiradoras como você, porque ou a gente se organiza dentro, ou fica tudo desorganizado, não é? Aqui, ó. Aqui eu falo, você quer achar o problema, você quer achar o causador do problema, dos seus problemas, vai no espelho. Perfeito. Perfeito. Agora, depois que você vai no espelho, a mágica, como é que você acha a solução? Olha para dentro. Olha para dentro. Perfeito. Toda vez que eu esperei respostas de fora ou decisões de fora, eu só me frustrei, me arrependi muito, mas aí vieram os cabelos brancos, né? E aí a gente... Mas... Geraldo, tem uma pergunta que veio nesses dias, quando eu comecei a divulgar nossa conversa, mentes e frutos. Eu acho que você já respondeu, mas eu vou abri-la de novo, tá? Para quem está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. Estou conversando com o cara mais alegre e inspirador que eu conheço, Geraldo Rufino. A Mentes e Frutos perguntou assim, se na sua trajetória alguém te disse algo que te chateou ou fez você pensar em desistir. Se isso aconteceu, em quem ou em que você se apoiou e se você deu, né, muita atenção ou se foi rápido, enfim. Como é que foi esse processo? Olha, eu sou um cara privilegiado. Com 8 anos de idade, essa gigante mulher, minha mãe, dizia que eu podia. Que ser negro não era um problema. Ser pobre não era um problema, que eu podia mudar dependendo de quantas horas eu estava disposto a trabalhar. Que eu tinha obrigação de ajudar o próximo. Que eu tinha que ter gratidão pela minha existência. E que eu não tinha por que se incomodar com os outros. Eu tinha que fazer pelos outros e não se incomodar com os outros. E é o que eu podia fazer. Então, outra coisa que eu aprendi cedo, não julgar. Eu já comentei com você. O mundo tem 8 bilhões, ou mais de 8 bilhões de seres. O artista que faz essas obras de arte, nós somos uma obra de arte. O artista que constrói essa obra de arte, constrói todas elas e ele é tão bom que ele nunca repetiu uma. Nem tem 2 iguais. Íris iguais, impressão digital, DNA. 8 bilhões de obras. São parecidas, mas não são iguais. O que significa que do seu lado, a vida toda vai ter um ser semelhante. Mas não é igual, ele é diferente. Então, não julga, aprenda a conviver. Então, mas ao mesmo tempo que a minha mãe me ensinou a não julgar, ela me ensinou também que essa pessoa não tinha o poder de me atingir, a não ser que eu desse esse poder a ele. Então, eu aprendi muito cedo a fazer uma coisa que eu sugiro que todo mundo faça. Cara, se blinda, não dê o outro o poder de te incomodar. Não se incomode com o outro. O mundo tem 8 bilhões de outros. Se você ficar prestando atenção no outro, você esquece de olhar para dentro de si e o diamante está dentro de você. Então, cara, é o que você pensa para você. Então, não importa o que o outro fala. Não importa que o outro te aponte o dedo. Cara, importa o que você sente de dentro para fora. É o que você pensa. É o que você acredita. Você. E não é o que o outro possa fazer ou deixar de fazer para você. Você faz para você e compartilha com o outro. E não espera reciprocidade. Eu nunca esperei. Então, as pessoas nunca me incomodaram. Eu não fico chateadinho, magoadinho, vermelhinho. Sabe por quê? Em primeiro lugar, que eu sou negão.
E segundo, que eu sou apaixonado por mim. Cara, se apaixona por você. Se você gostar de verdade de você, o que o outro pode fazer contra isso? Você precisa gostar de você. Se você gostar de você, não importa o outro. Então, se você gosta de você, você não pode ficar chateado. Você não pode ficar magoado. Você não pode ficar triste. Você não pode ficar deprimido. Se você gostar de você de verdade, você vai se proteger. Cara, você é uma figura divina, você é uma figura única. Você está nesse planeta no lugar de 70 milhões que era para ter vindo com você e não vieram quando você nasceu. Então você é um ser privilegiado. Não é possível que nessa altura do campeonato você ainda acha que alguém tem poder de te atingir. Eu sou blindado, tá? As pessoas não têm poder de me incomodar. Nossa Senhora, se eu tivesse na TV agora, seria breaking news. Se apaixone para dar ao outro o poder de te incomodar. Geraldo, eu vejo, e falo isso porque eu vejo mesmo, muitas pessoas que não assumem esse protagonismo com medo de errar. Então é mais fácil dar a decisão na mão do outro, porque aí qualquer coisa, né, não fui eu que decidi. Tipo, água e sabão. Mas isso também não faz a pessoa evoluir, porque aí ela não vai assumir as consequências, né? Não, essa coisa de eu terceirizar. Cara, não terceiriza, não. Traz para você. Por que eu não sofro nem nas outras crises e não sofro nessa? Eu sempre entendo que o problema é meu. Ah, mas agora não é culpa sua. Não ser culpa minha não quer dizer que eu não posso assumir a responsabilidade. Eu sei que o problema que está acontecendo nesse momento da tal pandemia não é culpa minha. Mas nem por isso eu me isentei da responsabilidade. Aí ficou fácil. Não é culpa minha, eu assumo a responsabilidade. As minhas ações são só positivas. Só pode dar certo. E está dando certo. Isa, nós vamos reiniciar a pós-quarentena melhor do que nós entramos, tá? Ponto. Acredito, tenho certeza. Geraldo, respeitando muito o seu tempo, eu vi no seu Instagram uma frase. Acalma teu... Não se preocupe com o meu tempo, se preocupe com o seu. Eu tenho todo o tempo do mundo. Gente, olha, eu tenho o privilégio de ouvir os áudios, né? Quando a gente troca mensagem. E a minha mãe e o Thiago, eles sempre falam assim, que incrível, né? Ele tá sempre alto astral, tá sempre falando palavras que iluminam, sabe? Então, eu faço questão sempre de deixar no vivo a voz, que aí todo mundo ouve. Olha, você publicou agora uma frase no seu Instagram dizendo: acalma teu coração, ainda vem muita coisa por aí. Bom, nós já sabemos que neste servidor, né, chamado cérebro, como você disse, eu escolho as informações que eu vou consumir, assim como eu escolho os alimentos que eu vou introduzir para o meu corpo. Para quem está consumindo demais o cérebro com notícias ruins, é difícil, né, ter um olhar positivo. Como você recomenda para que essas pessoas busquem mentores, mesmo que não tenham contato direto, mas esse é o momento também de filtrar ainda mais o que você está consumindo aqui? Olha, gente, essa coisa do alimento, né? É claro que você tem escolhas. Cara, só consuma aquilo que realmente te fortaleça. Aliás, nesse momento, mais importante do que você estar preocupado com a máscara, com o álcool gel, com o sabão, você precisa estar preocupado com a sua alimentação. Você precisa estar saudável, né? Porque o vírus vai chegar provavelmente de alguma forma. Você precisa estar pronto para recebê-lo sem, de preferência, que ele passe batido. Então você precisa cuidar de você. Agora, cuidar de você, tão importante quanto a alimentação, é você não deixar o vírus subir aqui, ó. Porque quando você vai para a tela da TV, de jornal, notícia sensacionalista, notícia que está mostrando que faleceu, que morreu, tá bom, gente, todo mundo já sabe. Mas eles mostram de uma forma para te amedrontar, para você obrigar você a ficar em casa. Eles te mostram para dizer, olha, é importante ficar em casa, gente. Todos nós sabemos que é importante ficar em casa. Todos nós sabemos que é importante se proteger. Todos nós sabemos que, à medida do possível, é importante produzir. Agora, você tem que assumir a responsabilidade e não se deixar levar. Porque assim, o medo foi feito e ele existe para todos nós, mas ele foi feito para te proteger. Não foi para te deprimir. Então, quando você ouve muita notícia ruim, cara, filtra as notícias. As notícias são tão malignas ou benignas quanto o que você se alimenta. Você precisa escolher o que você está pondo. Agora não é hora de encher a cara. Você vai ficar com baixa imunidade. Agora não é hora de ficar acendendo um cigarro atrás do outro. Você vai ficar com baixa imunidade. Agora não é hora de você se proteger. Agora não é hora de você ver notícia que te dê informação e não depressão.
Notícia que te some, que você consiga se informar e ver e se planejar. E não notícia para te destruir, para dizer para você que o mundo acabou. O mundo não acabou, ele só parou para abastecer. Cuidado com as informações que você está recebendo. Cuidado com o que você está armazenando. O cérebro vai processar o que você armazena. Cara, nós somos emocionais. Primeiro você sente, depois você pensa, depois processa. Cuidado com isso, você vai processar lixo. Para de olhar lixo. Para de desacreditar. Cara, você não tem fé. Você tem que continuar sonhando, tendo esperança, vendo o que, que você pode fazer. Deus não sacaneia ninguém. Cara. Vamos falar sobre isso? Essa frase você tinha me dito meses atrás, eu gostaria de usar os próximos minutos sobre isso. Deus não sacaneia ninguém. E tem um monte de gente dizendo, ó vida, ó céu, porque isso aconteceu acontecendo realmente com o mundo todo. Vamos falar sobre isso? Vamos. Eu pratico isso. Seja lá qual for o cenário, de manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer. E eu preservo isso e repito isso o dia inteiro. Tudo que acontece no meu universo, eu agradeço. Porque ou você tem fé, ou não tem. Porque se você ter fé só quando vem os benefícios, não é fé. É comodismo. Tá certo? É uma falsa crença. Cara, a crença de verdade é quando você acredita que tem aquela puta pedra no caminho e você sobe e você descobre que era um degrau. A crença de verdade é quando você toma água, acredita e aquilo se torna o seu melhor remédio. Não tem remédio melhor no mundo. A minha saúde, a principal coisa que preserva a minha saúde chama-se água. Porque eu tomo água e eu informo meu cérebro que é a melhor coisa que tem, que é de graça. Qualquer torneira tem, qualquer rio tem. E você consegue fazer com que aquilo, quando você acredita, aquilo é o melhor remédio que existe. Então, cara, você precisa acreditar. Então, ou seja, acreditar, quando fala que tem uma espiritualidade, existe uma energia maior, eu acredito que essa energia maior é o que chama de Deus. Você acredita do jeito que você quiser, mas não é possível que você acredita que você é o dono do mundo, que você é a energia dominadora. Não é. Você está submisso a alguma coisa. A primeira submissa que você está é uma mulher, tá? Porque você nasceu de uma mulher. Então, você já está submisso da primeira base. Se você for mulher, você também nasceu de uma mulher. Então, você também está submisso a uma mulher. Gente, quando você quiser renovar agora, preste atenção, até para você observar essa coisa da fé, preste atenção no comportamento feminino. A mulher, a primeira coisa que ela faz de manhã, ela pede por você. Ela ora. Acompanha a hora também. Ela acredita também. Cara, ela deu à luz, ela trata o filho como se fosse a vida dela. É a única coisa que o ser humano tem o peito, tem a coragem de dar a vida por um filho. Olha o poder que tem. Essa pessoa tem espiritualidade elevada. Tudo que uma mulher tem, um pouco elevado. Preste atenção e comece a copiar. Volte a acreditar se você está vacilando. Isso aqui não é o fim do mundo, é um recomeço. Só que o recomeço pode se tornar, a segunda fase pode ser muito melhor, porque você já conhece o caminho. Cara, dá para começar de novo. Eu falo abertamente, Deus não sacaneia ninguém. Você acha que ele vai sair lá do cadeirão dele para te trazer um problema desse tamanho? Não, ele não te trouxe o problema. Ele te salvou. Porque se esses meia dúzia de líder louco que nós temos no mundo resolve se desentender e soltar meia dúzia de bomba atômica, não tinha conserto. Ele veio para nos humanizar, para nós percebermos que nós somos iguais e o que sobra para um, sobra para o outro. Eu duvido que um desses líderes agora está pensando em fazer uma arma química, neutra, porque ele sabe que volta para ele. Olha o resultado aí. Cara, ninguém vai ganhar com essa situação. Todo mundo vai perder. Então, não aponta o dedo para ninguém. Isso veio para reflexão. Então, uma das reflexões que eu gostaria que vocês gravassem é o seguinte. Você precisa resgatar os seus valores. Dentro dos seus valores, dentro dos meus valores, tem uma coisa chamada fé. Ou você tem ou você não tem. Então, cara, aprenda a agradecer. Ah, mas eu perdi um ente querido. Eu perdi meus entes queridos. Cara, isso é da nossa natureza. Não é por conta disso que você vai achar que Deus não existe. Nós somos reciclados. A gente vem e vai. Vem e vai. É só uma sequência. Agora, não adianta você culpar essa fase ou aquela fase. Isso é da nossa natureza. Não é que eu sou insensível, não. Eu sou apaixonado pelos meus. Eu sofro como qualquer um. Mas sofrer é uma coisa, não aceitar é outra coisa. Sofrer é uma coisa. Você acreditar que por conta disso Deus não existe. Como assim Deus não existe? É da natureza. Nós somos da natureza. A Deus é que preserva essa natureza para nós. Gente, se você trocar o lamento, a reclamação, a insatisfação, a insegurança por gratidão, você vai evoluir como ser humano. E você, como eu, também vai conseguir reiniciar melhor do que você entrou.
cresça como pessoa e você vai ver que as outras coisas ficam pequenas. Reiniciando a máquina, você falou, né? Perdas materiais e humanas, como todos vamos passar em algum momento, ou agora ou depois, mas podemos ter ganhos emocionais reiniciando a máquina, né? A máquina geral, como você disse. Rufino, para a gente então partir para uma conclusão, pensando então no futuro do trabalho, dia 1º de maio está aí, eu pensei em fazer essa semana sobre o futuro do trabalho para trazer novos pontos de vista, porque com a informação correta a gente toma decisões melhores. O que você vê para o futuro do trabalho? Líderes e liderados. Para onde eles podem olhar? Vamos lá. Líderes. Porque o liderado fica esperando o líder. Então, vamos preparar o líder. Líder, cara, se prepara para você ser um líder natural. O líder natural é aquele cara que acredita, agora ele não pode vacilar, porque é o cara que tem fé. É o cara que tem espiritualidade, é o cara que tem humildade, é o cara que entende que é possível começar de novo, é o cara que vai para a linha de frente, é locomotiva e não subestima os vagões. Já começa a preparar os vagões para eles também serem locomotivas. Para os seus liderados te acompanhar e se transformar igual ou maior que você. Essa é a liderança admirável. Nós precisamos nos preparar para isso. Para isso, você não pode subestimar. Você precisa estar preparado para conviver com os diferentes, dar o devido valor nessa régua que passou agora, que todos nós somos iguais. Perceber uma coisa que está demorando, nós estamos no século XXI e as pessoas não perceberam ainda as qualidades, o potencial feminino que precisa vir agregado em tudo que você for fazer, porque você fortalece com isso e você se torna um líder admirado. E aí, por consequência, você vai conseguir dar resultado para quem te admira e te acompanha. Liderado. Cara, se você é liderado, preste atenção nos líderes admirados. E você não é menos inteligente que ele, você não é menor e nem maior. É que ele já está como locomotiva e você, neste momento, está sendo liderado. Então, esquece que esse cara também já foi vagão. Então, o que significa que, seja lá onde ele estiver, o status que ele tem, você também pode chegar. Então, você acompanha e copia um líder. Esse líder tem um viés negativo. Copia esse viés de outro líder. E aí você aprende a copiar. O universo está pronto e os líderes já estão prontos. Você só precisa prestar atenção onde é que está a qualidade que interessa de cada um. E você usa isso a seu favor. Aquele cara não é família. Então, não copia isso, copia do outro. Cara, então é possível você pegar o líder, porque tem líder de todo tipo. E esse líder, eles vão te puxar, tá? Agora, na hora de copiar e de você se transformar, traz para a sua realidade, para a sua possibilidade, só o que... Pronto. Isso. A gente está conversando com o Geraldo Rufino, um grande empreendedor, empresário. E tá vendo? É isso, é ao vivo, gente. Eu estou nativa, gente. Eu estou 100%. Olha, eu não estou nem na horizontal, nem na vertical. Eu estou 100% acelerado. Pronto. Então, o cara liderado. Cara, não critica, não. Olha onde eu peguei mentoria. Quando eu era pequeno, eu peguei mentoria da minha mãe, do meu pai. As melhores mentorias que você pode ter. Depois, do chefe, do professor, do patrão. Copia. Cara, e você vai se transformar no novo líder, para a nova geração. Nós precisamos de mais líderes e você pode ser um deles se você hoje está sendo liderado. Se você é líder, você pode aproveitar essa oportunidade e evoluir como pessoa, ser um ser humano melhor. Esse é o grande líder do futuro. Gente que sabe cuidar de gente. Gente que gosta e cuida de gente. Ponto. Agora, se você está sendo liderado, copie os bons exemplos, porque você tem condição de ultrapassar os que lideram hoje. Então, não se sinta maior ou menor. Nós somos interdependentes. Um bom líder precisa de alguém que acredita nele, que hoje nós chamamos de liderado. Um bom liderado é o cara que copia e tem a grandeza e humildade de copiar. E assim ele vai se transformar. E acreditar acima de tudo. Acreditar nele. E ele se transforma no líder igual ou maior do que esse que hoje ele está seguindo. Perfeito. E até aqueles pontos que não são positivos no primeiro momento já podem servir de referência para que o liderado não repita. E já veja como um ponto mais delicado. Copia. Olha, dia do trabalho, gente. Todos os dias é dia do trabalho. Essa data é só para você lembrar a importância que você tem para o universo, a importância que você tem para a sua família, para o mundo que você vive. E não subestime qual que é o seu trabalho. Eu sou gari. Você não é menos importante que o cientista. Você não é menos importante que o médico. Aliás, hoje você está no mesmo grau de importância
que os caras da saúde que estão salvando vida. Você também salva vida. Então, cara, acredite em você. Não se deixe, não se deprecie, não se desvalorize. A sua profissão é essencial para a nossa existência. Ah, olha, o que é essencial? O que é essencial hoje? Tudo. Tudo é essencial. Não tem nada que não é essencial. É que, assim, eles estão dando prioridade a algumas coisas por uma questão de segurança. Mas se você está fazendo outra atividade, você não deixou de ser essencial. Cara, se prepara, você vai voltar. E tem um monte de gente esperando você. Você é essencial para muita gente. Você pode não ser essencial para esse modelo que precisa agora. Mas você é essencial naquilo que você se propôs a fazer para um monte de coisa. Então, não se ache menor ou maior ou menos importante. Retome que tem gente esperando e dependendo de você. Então, o dia do trabalho é quando você levanta de manhã, é engenheiro e está disposto a ser pedreiro para começar de novo. Porque nós vamos precisar começar de novo. E essa sua grandeza de trabalhador é que vai reiniciar e dar continuidade à construção desse país, porque esse país está em construção. E para ele mudar de degrau, ele precisa de você. Não terceirize. Você começa a fazer. Você, trabalhador. Orgulho de você. Orgulho do trabalhador brasileiro. O brasileiro renasce das cinzas. O trabalhador brasileiro está sempre disposto a recomeçar. Cara, então tem orgulho de ser brasileiro, tem orgulho de ser um trabalhador brasileiro. E essa data sirva só de referência para você se fortalecer, pintar seu coração de verde e amarelo e levantar essa bandeira. Esta é a locomotiva chamada Geraldo Rufino. Meu amigo, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Um beijo no seu coração. Beijo, gente. Gente, olha que risada, que honra. Vou liberar o Geraldo aqui, já tem um monte de gente ali solicitando ele. Tivemos uma conversa fantástica e eu espero que você esteja terminando essa live melhor do que começou. Já ela já estará lá no YouTube. Se você puder, fez sentido o que nós falamos, compartilhe com mais pessoas. As palavras são sementes e só cabe a nós semeá-las para outras pessoas, especialmente aquelas que amamos, não é? Eu estou fazendo a Semana Futuro do Trabalho. Desde segunda-feira tive entrevistas com uma série de profissionais. Ontem, Luiz Helena Trajano e também a Daniela Klein, futurista. Nossa, se eu fosse você, eu daria uma olhada lá no meu canal do YouTube, Isabela Camargo Real. Ouço o que a Daniela falou, que eu tenho certeza que, olha, vai mudar bastante, muitos conceitos serão mudados para você. Hoje eu ainda tenho, ao 12h30, a doutora Silvia Coney, que é psicóloga do sono. O sono, gente, é passado, presente e futuro e é um assunto inesgotável, assim como saúde mental. Mais tarde, eu terei o Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, e aí esta entrevista será exclusiva lá no YouTube. E às 9h, Isabela Matar, head da XP Educação, para a gente entender como um líder que está liderando aí um grupo muito importante sobre educação e educação financeira, está olhando para o futuro do trabalho. Então, muito obrigada até agora e te encontro mais tarde, então, 12h30, na próxima entrevista para o futuro do trabalho.